Aí uma pergunta com relação a FIIs e REITs, né? Qual a diferença entre FIIs e REITs? Os FIIs são fundos de investimentos imobiliários que têm basicamente o objetivo aí de comprar ativos, né? Ou papéis de ativos que trabalham com esse setor imobiliário. Aí pode ser FIIs de galpões, escritórios e também galpões industriais, né? Shop centers, enfim, isso aí seriam os fundos de investimentos imobiliários. A diferença lá dos REITs, os REITs, ele é enxergado como uma empresa lá nos Estados Unidos. E eles têm basicamente o mesmo objetivo também de aquisição de imóveis em vários setores. A grande diferença dos REITs, que é o Real Estate Investment Trust, lá nos Estados Unidos, é que a diversificação de portfólio é enorme lá. Então há uma possibilidade de vários tipos de investimentos, né, de portfólios, que não apenas esses tradicionais que a gente encontra lá no Brasil. Aqui no Brasil, na verdade, né? Então lá você tem essa possibilidade maior de diversificação dentro dos REITs. Por exemplo, lá eles têm um portfólio forte lá em soluções de tecnologia, em data centers, por exemplo, que aqui no Brasil a gente não tem. Fora lá, por exemplo, storage, é uma coisa que lá eles têm muito forte lá nos Estados Unidos, América do Norte em geral, e aqui no Brasil a gente não tem. Dentre várias outras coisas. É uma coisa que a gente sempre fala nas nossas lives, a possibilidade de investimentos em REITs ou ETFs de REITs. Então fique atento aí no nosso conteúdo exatamente com esse objetivo aí de entender melhor e como você pode utilizar esse conhecimento para criar o seu portfólio, né, seu patrimônio de liberdade financeira. Uma outra pergunta é se a análise quant ela pode ser utilizada para ter ganhos durante a queda do mercado. A resposta é sim. Há essa possibilidade. A gente vai falar agora da nossa solução. Na nossa solução, a gente sempre está fazendo a estimação dos preços dos ativos para o futuro também, né? Dentre outras coisas, a gente tem lá o Rank VAPT também, não é só a previsão de preços que a gente trabalha. Mas voltando à pergunta, então, por exemplo, quando você encontra o mercado em queda, o que acontece? A gente, de acordo com a nossa metodologia, ela vai aparecer lá possivelmente com uma maior margem de ganho. Então, então, de acordo com a nossa metodologia, você vai poder saber quais são os ativos que estão com a maior margem de ganho nessa queda. Ou seja, maior margem de ganho, maior tendência, ou seja, você vai aliar as duas situações. Um exemplo bem prático foi o que aconteceu agora recentemente com a queda de ativos de tecnologia lá nos Estados Unidos e agora está no rally, né? Ou seja, houve uma queda, apareceram as margens lá de ganhos de acordo com a nossa metodologia, e aí os nossos assinantes olham lá, olha, tem um bando de ativos aqui com maiores margens aqui de ganhos, então ele pode investir ou não naquele ativo, né? O que a gente fornece é uma ferramenta de apoio à decisão aos seus investimentos. Então nesse caso aí, a pessoa vai decidir lá, olha, eu vou querer investir aqui, por exemplo, Tesla caiu 10%, vamos supor. Daí no outro houve essa queda e agora nesse rally, novamente nesse rally das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, a mesma Tesla cresceu 20%. Ou seja, há essa possibilidade de você ter esse ganho aí em curto prazo usando a nossa metodologia. Então a resposta sim, você pode ter ganhos em mercado em queda usando a nossa metodologia ou outra análise quântica que você queira por aí.